Fogo, quebra-quebra, vandalismo. A violência nos protestos cresce e assusta. Foi assim nas passeatas dos professores em greve no Rio de Janeiro, nas manifestações pela tarifa zero em São Paulo, quando um comandante da Polícia Militar chegou a ser espancado. E foi assim na rodovia Fernão Dias, bloqueada, com caminhões saqueados e incendiados, num aparente protesto contra a violência policial. Sinal dos tempos, defensores dos animais também recorreram à força. Invadiram um laboratório no interior de São Paulo para resgatar cães utilizados como cobaias. A pergunta é, aonde essa espiral de violência vai nos levar? O que querem os mascarados que se infiltram nos protestos para promover distúrbios? Como contê-los? Por que os grupos organizados que convocam as manifestações não repudiam de forma mais veemente a atuação dos vândalos? O Brasil tem uma longa tradição de autoritarismo e de repressão policial. É natural a preocupação da sociedade em defender a liberdade de expressão. Mas quais são os limites? Como fazer com que sejam respeitados? Como controlar as ruas? Para o coronel Reinaldo Rossi, o comandante espancado no centro de São Paulo, o problema não são os mascarados, abre aspas. O silêncio dos bons é muito pior do que o ruído dos maus. Fecha aspas. Para falar dessa nova fase dos protestos no país, marcada pela violência e pelos confrontos, recebemos dois cientistas políticos. Marco Aurélio Nogueira, diretor do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, e Edson Nunes, professor da PUC de São Paulo, pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da USP. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eu gostaria de começar perguntando se vocês veem algum paralelo entre os movimentos com a tática Black Bloc nas manifestações ligadas a movimentos sociais específicos e esses últimos que a gente viu aqui em São Paulo, na periferia, em reação à violência policial. Um tem a ver com o outro, são completamente independentes. O que vocês acham? Olha, eu acho que não sei se nós podemos fazer um paralelismo muito estreito entre eles. Mas eu diria que todos esses movimentos fazem parte de um mesmo processo. Ou seja, eles deveriam ser explicados a partir de uma reflexão sobre o modo de vida que se está tendo, sobretudo nas metrópoles brasileiras. Porque esses protestos da periferia, quando acontece uma morte violenta, uma desocupação, são habituais em São Paulo, né? Fecham-se rodovias com pneus. Tem uma longa duração, acontecem sempre, e eu acho que eles são, de algum modo, uma extensão da violência que está plantada no cotidiano das periferias urbanas. Ainda que possam existir intervenientes organizados, alguns agentes operando para que essas manifestações aconteçam, o cotidiano da periferia é um cotidiano que conduz à violência, porque ele é pautado pela violência, inclusive policial. A polícia que atua na periferia não é a mesma polícia que atua no centro e nos jardins da cidade. E ela é fomentadora dessa violência que se dissemina, que se mistura com drogas, com criminalidade, com dissolução de família, com uma série de coisas que criam um ambiente favorável. Uma vida mais bruta, né? Isso não é Black Bloc. Você concorda? Olha, a impressão que eu tenho desses movimentos é que há sim um denominador comum. E eu gostaria de fazer uma distinção entre duas coisas. A primeira coisa é que esses movimentos apresentam uma dimensão totalmente nova em relação à costumeira violência do protesto no Brasil. Não é? Quando a gente compara o que acontece hoje, desde os Beagles, que apareceu aí a luta contra a Coreia Cruel, até os Black Blocs e até estes últimos acontecimentos, mostra uma coisa curiosa. É uma pauta negativa. É um não. Eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo, não quero aquilo. E não diz a que veio. Nós tivemos muito quebra-quebra desde da República Velha, desde o Império talvez, em que havia um sentido de uma emissão de sinal para a autoridade, para que ela fizesse alguma coisa, tomasse uma providência concreta. E, portanto, a violência tendia a acabar com o ciclo de diálogo, entre aspas,
em que, forçada a escuta do outro, uma vez escutada a mensagem, parava a violência. Essa violência parece que tem uma finalidade em si mesma. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é de caráter global. Se você for ver o que acontece no mundo, esse tipo de protesto que nós temos no Brasil não é a exceção. Note que, por exemplo, Greenpeace tem agora algumas pessoas presas na Rússia em função de ação direta dessa natureza. Existe um grupo de defensores de baleia que tem um programa na televisão que justamente mostra essa ação direta, imediata, fora da política, no âmbito da violência pura para parar baleeiros japoneses. Mas os estudiosos da tática Black Bloc costumam dizer que fora ela é muito mais performática, ela é muito mais de defesa da manifestação que vem atrás, essa sim, com uma reivindicação específica, e que ela é muito presente por causa do visual, o preto, a máscara e tudo mais, mas não necessariamente ela faz ataques de vandalismo, de violência contra instituições, são exceções, e assim mesmo são duramente reprimidas em qualquer país. A cálcula é que 10 mil prisões foram feitas de 99 para cá, quando eles surgiram. Então, aqui no Brasil, dá para a gente fazer um paralelo, quer dizer, eles são semelhantes ao movimento europeu, ou aqui tem uma lógica própria, digamos, dessa insatisfação com a vida difícil na metrópole e as condições violentas do seu cotidiano? Não, eu diria que aqui tem uma especificidade. Eu acho que é como se a gente imaginasse que aqui a tática Black Bloc é turbinada pela condição social do país. Vira um movimento à parte, isso que eu quero dizer? Eu acho que vira uma coisa diferente. Né? Até porque a própria tática Black Bloc é uma tática aberta. Quer dizer, ela não é organizada. Você tem pessoas que vão lá e cada um age por sua conta e risco, vamos dizer assim. Então, qualquer um pode entrar ali. Né? E depende muito do perfil da sociedade que se tem, do perfil da insatisfação, do perfil de gente que está na rua com vontade de protestar ou de quebrar alguma coisa. Mas é possível que isso tudo aconteça sem uma organização mínima? Olha, será que... isso é muito difícil a gente saber, mas possível digamos assim. Se você tiver um número X de pessoas, né, predispostas a alguma coisa, basta que dê uma palavra de ordem para que aquilo se desenvolva. Há um barateamento, né, digamos, da convocação por causa da internet. A né? gente pode ter também um meio termo entre a organização e a desorganização, que é a convocação. Você pode convocar alguma coisa pela internet, isso é quase como uma organização. Quer dizer, os 2 milhões que foram em junho às ruas foram convocadas. Porque quando você vê as páginas dos Black Blocs na internet, a gente vê que os textos são muito bem escritos, eles são pessoas informadas, está tudo muito claro, não parece algo muito improvisado. Não, pode não ser improvisado, mas eles não se têm um compromisso com a resposta da questão que eles levantam naquele momento. E nós estamos vendo a mesma coisa nesses outros movimentos que estão surgindo paralelamente, não é? Vamos tomar a questão dos beagles, que é uma questão bonitinha. As pessoas vêm e dizem, não dá para fazer pesquisa com animais, especialmente com cachorrinhos tão bonitinhos. Muito bem, essas pessoas lavaram a mão de responder, bom, como é que nós vamos desenvolver fármacos? Nós vamos testar em seres humanos? Se não testar em seres humanos, vamos fazer o quê? Consultar uma bola de cristal? Quer dizer, há um profundo descomprometimento com como a vida é realmente feita desses movimentos. O senhor acha que o movimento Passe Livre também está nessa mesma chave? Eu acho que o Passe Livre justamente não tem tática Black Bloc. Mas foi do que mais se beneficiou, digamos assim. Sim, mas ele fez uma convocação para um movimento mais tradicional do que esses que nós estamos vendo. Não é? E ele acabou sendo engolido no frigir dos ovos por uma onda de insatisfação sem direcionamento. E que, mais grave ainda, recusa a mediação política. Eles não querem saber de estabelecer lideranças, eles não querem saber de estabelecer uma pauta negocial, eles não querem saber de um output político, projeto de lei, resolução, etc., que encampe os problemas. Quer dizer que, nesse caso, há uma especificidade de um lado. De outro lado, há uma certa unidade
na descrença da mediação política que afeta grandes contingentes da população. Nesse caso, eu aproximaria a nossa realidade da Europa, dos Estados Unidos, no sentido de que as pessoas não estão se sentindo suficientemente empoderadas nos processos políticos. É a mesma coisa, é uma mesma realidade. A diferença é que você não tem na Europa algumas coisas que tem aqui, como a miséria ampliada. E, por outro lado, na Europa, nos Estados Unidos, você tem intermediários políticos com algum peso que aqui no Brasil nós também não temos, que são os partidos e os sindicatos. Né? Agora, tudo isso... Mas por que não temos? Nós temos um governo de esquerda, nós temos partidos de todos o espectro político, sindicatos organizados, centrais sindicais, movimentos sociais os mais diversos para canalizar... Mas tem um problema, uma forma de dizer isso é assim, essas nossas instituições representativas são mais do Estado do que da sociedade. Em outros países, elas são muito da sociedade. Elas têm raízes na sociedade. No Brasil não tem, nunca tiveram. Né? Não é um problema agora. No passado você ainda podia pegar, não, o PTB teve raízes. O Partido Comunista, eventualmente, em certos o PT teve raízes. Ele nasceu no ABC. Né? Mas a partir de um certo ponto da história, todos os partidos foram perdendo essas raízes. O próprio PT, que é o partido mais forte hoje no Brasil, no meu modo de ver, é completamente diferente do que era o PT há 20 e 30 anos atrás. Em 82, quando ele foi Porque fundado. agora é um partido do establishment, né? Não é só, é por isso, mas é também porque a sociedade mudou a configuração. Né? Ela se tornou um pouco menos representável por partidos políticos. E eu acho que um bom motivo para ter levado as pessoas para as ruas em junho foi esse. Vocês não nos representam. Nós queremos nos representar. E aquilo que está dado pela estrutura representativa do país não é suficiente, não está sendo adequado. Agora, na lógica da rua hoje, existe algum movimento que consegue, digamos, mobilizar pessoas e prescindir, ou pelo menos isolar, afastar black blocs ou não? Temos de conviver com essa tática enquanto houver reivindicação na rua? Eu creio que não. Eu acredito piamente que a função das instituições políticas e dos partidos é fundamentalmente disciplinar a sociedade. Quer dizer, a representação é de mão dupla. De um lado canaliza anseios da sociedade para o Estado e de outro lado devolve do Estado padrões de convivência. Me parece... Mas o Estado está fracassando nisso? Então, me parece que a perda de parâmetro é de mão dupla, é uma relação que de certa forma se esgarçou e que nós precisamos reencontrar canais de articulação. O coronel espancado convoca os bons, fala assim, o problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. O problema é o silêncio das maiorias. Quer dizer, nós temos que reencontrar um parâmetro de repressão legítima. Esse é o ponto, né? Essa polícia que é desacreditada o tempo todo, até porque ela é violenta na periferia e tem comportamentos muito diferentes. Ela consegue ser respeitada, porque quando você está no exterior, num país europeu ou nos Estados Unidos, e a polícia vai agir, ela não está preocupada se amanhã a imprensa vai criticar, as redes sociais vão dizer que ela não cumpriu a função, ela vai cumprir a função dela. Com violência ou sem violência, ela vai até porque a dela função reprimir, dela ela reprime. É bem estabelecida, né? Então, aqui a polícia, ela parece que não conseguiu achar o seu ponto, assim como os chefes dela, assim como os governadores de São Paulo, no Rio, também não conseguiram achar, qual é o ponto. É provável até que a gente possa jogar uma hipótese assim, a polícia não conseguiu, o Estado não está funcionando adequadamente, porque, por exemplo, você não tem políticas públicas eficazes para os jovens no Brasil. Né? Os jovens são uma parte grande de quem está na rua. Né? Nós não temos políticas de segurança. A polícia brasileira é militarizada. Ela foi treinada para fazer a guerra, não para pacificar as ruas. Né? Isso é um componente gravíssimo da situação brasileira que não ajuda de modo algum a que se tenha uma relação na linha disso que você chamou de repressão legítima. Não me permite, caro Marco Aurélio. Eu tenho a impressão que a gente subestima esforços continuados
difíceis, realizados a duras penas para melhorar o status quo, para melhorar a situação. Eu acho que nós temos um discurso que joga na vala comum os bons e os maus. Veja, uma política continuada no Estado de São Paulo de segurança minorou enormemente a violência da polícia, mas veja, isso não é uma coisa que você faça por passo de mágica, são décadas de trabalho que tem que ser realizado. Minorou, colocou o Estado como um dos últimos no Brasil. Em homicídios, pelo menos. Em homicídios, que é um indicador bom da violência geral da sociedade. Não é? Isso não foi feito pela brutalidade policial, isso foi feito com inteligência policial, isso foi feito com um repreparo, um reequipamento da polícia. Foi feito com trabalho. Mas não é assim que as foi feito, mas não é suficiente. Veja, eu acho que nós avançamos não é suficiente. Agora, muito pouco. Hoje eu estava num seminário. Tanto é que foram mortos 2 rapazes de 17 anos nos últimos 48 anos. Sim, mas veja. Apesar disso, estava num seminário que vários dados mostravam melhoras na situação. Melhoras na situação de emprego, melhora na situação de salário, melhoras. Acontece que a melhora traz um efeito estranho, que é um sentido maior de empoderamento contra a reivindicação. Quer dizer que também a insatisfação cresce com a melhora social. Inclusive a melhora na violência policial, que, olha, da época que nós éramos moleques para agora, meu amigo, a situação está bem mais segura, bem mais estável. Pode até ser, mas na época que você era jovem, nós vivíamos numa situação de ditadura no país. Era completamente diferente. E a sociedade era uma sociedade simples, fácil de ser fiscalizada, reprimida. Domesticada, né? Agora ela é sofisticadíssima a sociedade. E a polícia, do meu ponto de vista, está completamente despreparada. Não para funcionar como um elemento de repressão, mas para dialogar com a sociedade. Ela não sabe dialogar. Entende? Quer dizer, eu participo de vários cursos de discussão, por exemplo, sobre direitos humanos com as forças policiais. É uma ignorância brutal. Mas o diálogo não é o que se espera da polícia, diálogo, digamos. Nós temos uma repressão que seja uma inibição, uma posição de quem inibe. Sim, mas o diálogo sem precisar que eu falo, ultrapassar. Mônica, não é fazer o que nós estamos fazendo canalizar aqui, reivindicações. mas é eu conversar com você antes de te dar um tiro no peito. Entende? Eu saber o que está acontecendo antes de te bater, né? Eu acho que o grande problema da polícia, isso não sou eu que estou dizendo. Você abriu o Globo News, o G1, no Globo News o tempo todo está dizendo isso. Quer dizer, é como se a polícia brasileira tivesse ordem, carta branca para bater e matar. Ao mesmo tempo, digamos, duas versões muito complicadas em cada uma das manifestações em que há grande violência. A narrativa que fazem os movimentos é sempre de culpabilizar a polícia, dizendo que foi ela que provocou, ela que começou, ela que fez, que eles não estavam fazendo nada, quando evidentemente toda a postura deles é de quem está disposto a fazer algo, né? E a polícia, por outro lado, também diz que foram eles que começaram, eles que atacaram. As imagens são contraditórias, umas provam um lado, outras provam mas aí outro eu lado. Acho que nós temos que superar essas narrativas. Diálogo de porque surdos. A narrativa das ruas e a narrativa do Estado, elas são antagônicas e são ambas superficiais e suspeitas. Eu acho que nós temos que encontrar, acho que estamos encontrando isso, né, outros mecanismos de relatar o que está acontecendo. A imprensa faz um pouco esse papel. A universidade, as nossas pesquisas, também faz um pouco esse papel. Porque a narrativa das ruas, dos manifestantes, ela sempre será de se vitimizar para se transformar em herói, né? E a da polícia, do Estado, das forças públicas, de criminalizar. Assim, de criminalizar. Agora, a sociedade paulista, pelo menos segundo o Datafolha, ela quase unanimemente rejeita, digamos, essas violências, essa forma de manifestação, embora possa até apoiar a redução da passagem, eventualmente o passe livre, ou até o aumento dos professores, como a gente viu no Rio de Janeiro, mas 95% é bastante coisa. A gente está entrando num ano eleitoral, um ano que naturalmente as reivindicações vão chegar aos movimentos. O que podemos esperar? Quer dizer, qual é o rumo
das nossas manifestações, para onde está indo e o que deve acontecer acoplando a isso o ano eleitoral. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não só as pesquisas mostram que é unânime a falta de apoio e a rejeição da população, como os partidos políticos também são unânimes. Os partidos estabelecidos rejeitam também, pelo menos no verbo, a tática Black Bloc. A gente vai para um ano eleitoral, hoje mesmo o ministro da Justiça, o secretário da Presidência, bastante preocupados, Gilberto Carvalho e o Cardoso, que algo tem que ser feito. O que vai acontecer? Quer dizer, para onde que estamos indo na medida em que cada dia parece que a radicalização está pior, não arrefece como a gente podia imaginar um mês atrás? Eu acho que não arrefece, e até mesmo porque ela se transformou numa manifestação de massa concentrada, né, em pequenas manifestações, né, fortemente agressivas, pautadas pela violência, digamos assim, ou que descambam com muita rapidez para a violência, onde aquela pauta que foi esboçada em junho, a rigor não se mostra mais viva. Né? Então aí você tem... É um grupo organizado, mas... Isso, mas não é... A tática Black Bloc acoplada para dar visibilidade, inclusive, para esse pequeno grupo, né? Organizado. Na medida em que a manifestação de massa diminuída tem um baixo poder de agenda, não consegue fixar o que ela quer, e esses ativistas Black Bloc tendem a ganhar um protagonismo maior, passam a ganhar uma força mais expressiva. Agora, aqui, em qualquer outro lugar do mundo, Black Bloc é uma tática de minoritários, que não é aceita pelas maiorias que vão às ruas. Né? Em nenhum lugar do mundo aplaude esse Black Bloc. Eles são contra a ordem, contra o pacifismo das manifestações, contra o sistema, e não são, como você observou aqui, a favor de nada. Eles não têm uma causa, uma utopia. Então, quando o ministro Gilberto Carvalho diz que quer conversar com eles, quer entendê-los, quer saber o que eles querem, ele não vai ter resposta. Talvez ele esteja jogando para a plateia um pouco. Provável, né? É sempre complicado saber o que passa na cabeça dos outros. Agora, acho positivo, por mais estranha que possa parecer a minha posição, que um ministro sinalize para a sociedade com diálogo, mesmo quando o outro lado está colocando a violência. E quando eu coloco isso é que eu tenho uma crença forte que a gente resolve essas coisas pelas instituições. E acho que a democracia brasileira está numa encruzilhada. Se nós pusermos essa questão, essa ameaça que Black Blocs, que movimentos sem finalidade precisa estão colocando no limite, nós vamos ter problemas com a democracia. Mas a democracia pode aprender. E uma das questões as mais importantes para a gente aprender hoje é achar um discurso mais homogêneo sobre a política de segurança. Não é? Nós temos uma dicotomia no Brasil horrível. De um lado, as pessoas que dizem, não, toda a violência decorre da questão social. E de outro lado, os que dizem que a violência decorre da falta de violência contra os violentos. Tá certo? Nós criamos aqui uma aporia, um impasse, dois discursos que não se conversam, os programas de televisão destinados a um grupo, os programas destinados a outro grupo e pronto. Muito bem, a questão é que as nossas pesquisas mostram precisamente, no NUPES tem um colega nosso, Emanuel, fez uma pesquisa linda, mostra que parte da violência, sem dúvida, se deve a causas sociais. Mas uma parte ponderável da violência depende precisamente de políticas de segurança. Ocorre, e agora deixa eu dar um nome aos bois, que a esquerda não tem política de segurança no Brasil e é bom que ela venha a ter e aproveite essa oportunidade. Não, com certeza. Acho que tem um discurso que não foi aberto pelo contrário, mas fácil responsabilizar o governo. Uma fala como a do ministro Gilberto Carvalho, ela pode ser uma porta que se abre nessa direção.
Por isso que eu acho que ela é positiva, mesmo que ele esteja jogando para a plateia, no sentido de que ele está tentando dar uma satisfação à opinião pública, que é o que um ministro de Estado deve fazer, espera-se que ele faça isso. Eu tinha muitas outras perguntas sobre isso, porque eu acho que a curiosidade e a tentativa de interpretar esses fatos é muito grande da parte de todo mundo, mas eu tenho que encerrar. Que pena. Muito obrigada, Edson. Muito obrigada, Marco Aurélio, que está lançando um livro. Estou lançando As um livro. Ruas e a Democracia, para quem não quiser ir mais fundo. Exatamente. Está ótimo. Muito obrigada mesmo. E obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta quinta-feira. Até lá. Não ia deixar de falar.